Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa videoaula de hoje, aula de língua portuguesa. Nós vamos estudar na aula de hoje morfologia, são as regras de formação das palavras. Então a gente vai ver os conceitos básicos de língua portuguesa e os conceitos básicos da morfologia. Observe na tela junto comigo. Então, em língua portuguesa, a gente vai ter alguns ramos que vai organizar a língua portuguesa. Vocês podem verificar que ela está dividida em fonética e fonologia, que é o ramo da língua portuguesa que vai trabalhar com o som. A gente vai encontrar aqui a letra também, que é a representação gráfica dos sons, dos fonemas dentro da língua portuguesa. Em seguida, a gente vai ter como próximo nível a morfologia. O que é a morfologia? São as regras de formação das palavras. Então, a gente vai ver como que as palavras são formadas dentro da língua portuguesa, como ela se organiza, quais são as regras para a formação de uma nova palavra, junção de duas palavras. A gente vai ver que ela é composta ou por derivação ou por composição. Composição, a gente vai pegar duas palavras já existentes na língua e vai criar uma nova a partir da junção entre elas. O próximo nível dentro da língua portuguesa que a gente pode observar é a sintaxe. O que é a sintaxe? A sintaxe vai ficar responsável por trabalhar com as frases, as orações, os períodos, e também é nela que a gente vai encontrar as regras para a organização das 10 classes de palavras. Então a gente vai ter as 10 classes de palavras dentro da língua portuguesa e vai organizar todas as regras, toda a constituição da gramática. Então é na sintaxe que a gente vai saber como ela se organiza. Quem vai ser o sujeito, quem vai ser o predicado, onde um artigo, uma preposição, uma conjunção, uma interjeição irá entrar e se organizar dentro de uma frase. Em seguida, nós vamos ter a semântica. O que é a semântica? A semântica é o ramo da língua portuguesa que vai trabalhar com o sentido, os mais diversos sentidos possíveis que a gente pode observar dentro da língua portuguesa, seja o sentido das palavras ou seja o sentido das frases. Então, dentro da semântica, que a gente vai ter as figuras de linguagem, figuras de pensamento, entre outras formações. Dentro da semântica, a gente vai verificar a questão do sentido. O próximo nível, que vai reunir todas essas informações, então a gente já sabe como é que escreve uma palavra, pelo som, pelas letras, os dígrafos e todas mais as informações. A gente já sabe as regras de formação das palavras. Depois de a gente saber a sintaxe, que são as regras para organizar as 10 classes de palavras, formação das frases, orações e períodos, e saber o significado de cada um dentro de cada contexto, a gente vai ter o texto. O texto ele vai ser dividido em 3 grandes pontos, que é a introdução, a gente vai ter o desenvolvimento, a gente vai ter a conclusão. Mas isso não é somente isso que a gente vai ter dentro do texto. A gente vai ter as relações de coesão, coerência e tudo mais para formar o texto. E por outro, a gente vai ter a estilística. A estilística vai trabalhar com o estilo. Vai ser um texto descritivo, narrativo, dissertativo. Qual vai ser o gênero textual que a gente vai estar trabalhando? Pois na nossa comunicação diária a gente vai utilizar diversas formas de passar a mensagem dentro da comunicação da língua portuguesa. Então a gente vai ter uma receita, uma bula de remédio, a gente vai ter um livro, tudo mais a gente vai se utilizar para se comunicar. Então isso dentro da estilística a gente vai trabalhar com essas informações também. Seguindo, a gente vai ver que a morfologia é o que é a morfologia. São as regras de formação de palavras. Então a morfologia é ela que vai organizar tudo isso. A gente vai ter também, em algumas gramáticas, vai estar dividido da seguinte forma. A gente vai ter as regras morfossintáticas. As regras morfossintáticas é quando a gente vai encontrar as regras da morfologia, são as regras de formação de palavras, mais a sintaxe. Então as duas vão estar unidas aí para formar as regras morfossintáticas. O que a gente vai encontrar então na morfologia? Ela vai estar dividida em algumas regras para a formação das palavras. Então a primeira dela nós vamos ter em derivação. E o segundo nível que a gente vai ter dentro da morfologia
é a composição. São dois grandes ramos da morfologia que a gente vai se organizar para as regras de formação das palavras. Então a gente vai ter a palavra primitiva e acrescentando o elemento antes ou depois da palavra base, a gente vai ter a formação de uma nova palavra. Então vai ser por derivação ou por composição, que a gente vai ter duas palavras que vão se unir para formar uma nova palavra. Então vai ser por composição, que pode ser justaposição, hibridismo, entre outras formas que a gente vai ver nas próximas aulas. Então na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho dos conceitos básicos de morfologia. Então o primeiro conceito básico que a gente vai observar é a base. O que é a base? Dentro da língua portuguesa, dentro da morfologia, é uma sequência fônica recorrente. Essa é a informação mais importante. A partir da qual se forma uma nova palavra, ou através da qual se constata que uma palavra é morfologicamente complexa. Vamos observar. Então, a partir da base, então, a gente vai ter uma palavra que vai ser a base. O exemplo aqui é a palavra apelidar. Sabe o que significa apelidar? Apelidar é o ato de colocar apelido em alguém. Então, a gente vai dizer que é a ação. Ação de colocar o apelido. A partir da palavra apelidar, a gente pode criar uma nova palavra. Exemplo, apelidador. Quem é um apelidador? É a pessoa que coloca apelido. Então, apelidador é a pessoa que coloca apelido em alguém. Então, a gente pegou a palavra base, que é apelidar, e criou uma nova palavra, apelidador. Como que surgiu o apelidador? Vamos ter como referência a palavra trabalho. O que é o trabalho? É a ação de realizar alguma coisa. Então, qual é o trabalho dentro de uma oficina? O trabalho dentro de uma oficina é realizar o conserto do veículo, da moto, assim por diante. Então, esse é o trabalho. Então, ela é a base. A partir dela, a gente pode formar uma nova palavra, que é quem exerce essa profissão. Então, quem faz o trabalho, a gente vai dizer que é o trabalhador. Viram que a terminação é a mesma de apelidador? Então, em apelidador, a gente tem a base, que é apelidar, e acrescentando essa outra nova terminação, que é o ADOR, a gente vai formar uma nova palavra, que é o apelidador. Mesma coisa acontece com a palavra trabalho, onde a gente vai acrescentar essa nova terminação e vai ficar trabalhador. Então, observem na tela vocês que nós temos outro exemplo, que é formigueiro. Formigueiro é formado a partir de uma outra palavra já conhecida, que é a base. Então, a base de formigueiro é formiga. E formigueiro, que é a nova palavra que a gente formou, ela vai ser o local de residência das formigas. Então, a gente formou uma nova palavra para designar o local onde esses animais vão estar residindo. Então, é o formigueiro. Então, constatamos que a base é formiga. Então, outro exemplo é que a base, ela não precisa ser uma palavra dentro da língua portuguesa. Ela pode ser somente uma base presa, que é o que a língua portuguesa vai dizer. Exemplo, se eu escrevo AGR, vocês não vão conseguir entender. Não tem sentido somente essas três letras isoladas. Já que a gente acrescenta o ário no final, vai ficar agrário. Então, agrário formou uma palavra. Então, a gente vai dizer que isso é uma base presa, porque ela sozinha não tem sentido, mas ela é a base. Pois se a gente colocar a terminação ário, ela forma agrário. Outro exemplo aqui é a palavra escoteiro. Escoteiro, nós vamos ter como base até a letra T. E podemos verificar que somente vai ter sentido essa base se tiver a terminação eiro. Então fica escoteiro. Ok? Consegui compreender? Outro exemplo aqui. Qual é a base da palavra teatral? A base da palavra teatral é a outra palavra que é teatro.
Então, se existe o teatro, vai existir a ação que se desenvolve nela, que é o ato teatral. Nós temos outra base aqui, que é mexer. A gente pode formar imexível, uma coisa que não pode se mexer, ok? Faturamento, a gente pode formar uma nova palavra aqui, ó. Pela regra de composição, a gente vai pegar a palavra super mais a palavra faturamento e vai formar uma nova palavra, superfaturamento. Então, essas são o que significa que é a base dentro da morfologia. O próximo elemento, o próximo conceito básico que vocês precisam compreender é o de raiz. O que é a raiz? Raiz é o morfema comum a várias palavras dentro de um mesmo grupo lexical. Pense aqui no conceito de família ou de grupo. Família ou grupo é a reunião de várias pessoas que têm algo em comum. O grupo, reunião de vários objetos que têm relações comuns. Nós vamos ter isso também dentro das palavras, dentro da morfologia. Então, nós temos o exemplo aqui, a palavra claro. A partir da palavra claro, que é a base, pense aqui, base, a palavra claro. A gente pode formar outras palavras. Exemplo, clarear. A gente pode formar também a palavra aclamar, esclarecer. Vamos analisar de uma por uma. Então a gente pode verificar que na palavra clarear, o que muda do sentido da palavra base, que é claro. A gente foi acrescentado uma nova terminação. Essas três letras, E, A, R. E aclamar, o que foi acrescentado? Foi acrescentado o A inicial e o ma na terminação da palavra. Esclarecer, o que foi acrescentado? O ex e o ec. O que tem em comum em todas essas três palavras? Com exceção dessa daqui, que do meio, que há uma observação. Então, nas duas outras, o que há em comum é a que a gente vai chamar de raiz, que é essa constituição. Então, essa é a raiz da palavra claro. Por quê? Ela vai se repetir em quase todas as palavras do mesmo grupo. Então, clarear, nós vamos ter essa mesma núcleo, que é a mesma raiz. Aclamar, a gente vai ter até a letra A. E esclarecer, mesmo núcleo. Outro exemplo, nós vamos ter aqui livro, que é a base. E a partir dela a gente vai formar novas palavras. Qual palavra a gente pode formar? A gente pode formar livrinho. A gente pode formar livraria. A gente pode formar livresco. O que significa? Que nós vamos ter aqui um núcleo, nós vamos ter aqui uma família de palavras. Que família de palavras é essa? É a família da palavra do livro. São todas as palavras que têm sentido próximo, sentido aproximado. Então, o que a gente vai ter? Livrinho foi acrescentado a terminação inho. Livraria, aria. Livresco, esco. O que tem em comum em todas elas, assim como o que tem em comum na palavra base, que é a nossa raiz. Então, qual é a raiz da palavra livro? É L-I-V-R. Essa é a raiz. Então, o que é raiz é o morfema comum a várias palavras. Então, o que é comum a essas várias palavras dessa mesma família? É essas quatro primeiras letras. Então, L-I-V-R é a raiz. Qual é a base? É a palavra como um todo. Livro. Outro exemplo, nós temos aqui casa. Casa, a gente pode formar novas palavras. Que palavra a gente pode formar? Casebre, casinha, casão, entre outros. O que é em comum a todas elas? Vamos lá. Primeiro, o que foi acrescentado? Foi acrescentado o A aqui na primeira palavra, o ebre, o inha e o ão. Todas essas são as terminações que foram acrescentadas à palavra para formar uma nova palavra.
Então a gente vai ter qual é a base da palavra casa. Da família das palavras casa, a base é essa palavra, casa. Qual é a raiz da palavra casa? C-A-S. C-A-S é a raiz. Qual é a raiz de livro? L-I-V-R. É a que tem comum em todas as palavras dessa mesma família. Aqui em casa, qual é a raiz? Vai até a letra S. É a comum em todo esse grupo de palavras. Em claro, qual é a base? É a palavra claro. A partir dela foi formado novas palavras. E nós vamos ter aqui como raiz esse grupo de letras. O clá de claro é a raiz, ok? Compreender o sentido de raiz e de base. Então vamos continuar. A gente pode observar agora o conceito de radical. O que é o radical? Radical, segundo a gramática, é o morfema que contém o significado básico do vocábulo a partir da qual é possível constituir-se uma família de palavras. Então a gente viu anteriormente o conceito de base, que é a partir dela que a gente vai formar novas palavras, o conceito de raiz, que são os elementos comuns nesse mesmo grupo de palavras, e vão ter o radical. O radical é o que vai receber todos esses elementos para constituir essas novas palavras. Vamos ao exemplo. Nós temos aqui 3 palavras diferentes. A palavra flor, mar e a palavra rua. Vamos a cada um deles. A palavra flor, a gente já viu que ela pode ser classificada como base. Qual outra palavra a gente vai formar a partir da palavra flor? Floricultura, florista, entre outras palavras que a gente pode formar a partir dela. A palavra mar, o que a gente pode formar? A gente vai formar a palavra maré, maresia, entre outras. Rua, a gente pode formar uma outra palavra a partir de rua? Não me recordo agora. Vocês podem colocar aí e comentar depois se vocês conseguem criar uma nova palavra utilizando rua como base. Então, em flor, a gente sabe que a palavra flor é a base. Qual é a raiz da palavra flor? Vai até a letra R. Floricultura e em florista. Observaram que a raiz é igual à base. Então, isso que está dizendo aqui, radical, é o morfema comum que contém o significado básico do vocábulo e a partir da qual é possível constituir uma família de palavras. Então, o radical também recebe o nome de morfema lexical. E existem palavras formadas unicamente pelo radical. Então, nós vamos ter a raiz, que é igual à base, então a gente vai ter o radical. Então, o radical da palavra flor é ela mesma, a palavra completa. Em mar, mar é a base. E qual é a raiz? Nós vamos ter a palavra mar e a palavra mar como raiz. Então, aqui nós vamos ter o mar, que é o radical. Ok? Então, palavras pertencentes a uma mesma família, isto é, que tem o mesmo radical, denomina-se de palavras cognatas. Então, essas palavras comuns aqui, flor, florista, floricultura, mar, maré, maresia, a gente vai dizer que são palavras cognatas, são comuns a uma mesma família. Então, isso é o radical. E rua? Rua, ela somente tem um radical, que é a palavra em si. Ela é a base, ela é a própria palavra, que é a raiz. Ok? Próximo elemento, vogal temática. O que é a vogal temática? A vogal temática vai ligar o radical. Exemplo, palavra mar. O radical a outras terminações para formar novas palavras. Mar, a gente pode ter aqui como a vogal temática
a terminação AR. Então, AR é essa vogal temática, que é o A. O R está indicando que ela pertence à primeira conjugação da língua portuguesa. O que é conjugação? Conjugação é dentro da sintaxe, dentro dos verbos, que vai realizar a flexão de verbo de todos os seus modos, tempo, pessoa, número e voz. Então, isso são as conjunções. A gente vai ter três dentro da língua portuguesa. A primeira conjugação, que é terminação em A, R. A segunda conjugação terminada em ER. E a terceira conjugação terminada em IR. Então, a palavra mar, ela é a base e ela é o radical. Qual é a vogal temática da palavra mar? A vogal temática da palavra mar é a letra A, que está bem aqui na terminação. Pois a gente pode formar outra palavra. Maresia. Mar. Qual é a vogal temática de mar? A. Qual é a vogal temática de maresia? É o E. Porque o elemento que a gente colocou depois do radical para formar uma nova palavra. Então, a vogal temática aqui é o E. Ok? Então, vogal temática vai ligar o radical, que é a palavra mar, a um outro elemento, que é a continuação. Então, ma mais esia, a gente vai formar maresia. E o E é essa vogal temática que está ligando as duas partes, o radical e a continuação. Nós vamos ter aqui, nos nomes, a vogal temática será sempre um átomo. Copo, vogal temática O. Bolsa, vogal temática E. Balde, vogal temática E. Entenderam? A vogal temática é a última vogal que a gente vai ter nas palavras, que a gente vai utilizar ela para formar novas palavras. Novamente, temos a palavra mar, foi acrescentada uma vogal temática para formar uma nova palavra. Qual é ela? A gente acrescentou o E, mais zia. Então, o E é a vogal temática que está unindo o radical, que é a palavra, mais os próximos elementos que a gente vai utilizar para formar essa nova palavra. Então, a vogal temática é o E. Copo, qual é a vogal temática? O O. Bolsa, qual é a vogal temática? A. Balde, qual é a vogal temática? E. Nos verbos, qual é a vogal temática? Se for a primeira conjugação, é o A. Segunda conjugação, o E. Terceira conjugação, o I. Ok? Vamos para o próximo. Tema. O que é o tema dentro da morfologia? É a união entre o radical e a vogal temática. Nós vamos ter aqui o verbo buscar. Então, buscar é o verbo, que é a base. Ok? A partir dela, a gente vai formar uma nova palavra. Então, a gente vai ter a vogal temática, o A, que vai estar unindo a raiz, o radical, mais a nova terminação, que vai indicar a conjugação do verbo. Então, buscar é a base, busca, o A é a vogal temática, e o vai estar indicando aqui o verbo, qual é o tempo do verbo, ok? Então, buscar, vais. Romper. O romper, a palavra romper é a base. Nós vamos ter aqui a vogal temática E, que vai estar constituindo nessa base dessa nova palavra rompe, para formar uma nova conjugação. Rompemos. Então, em rompemos, a gente vai ter o E como vogal temática, mais o MOS, que vai estar indicando o tempo do verbo. E nós vamos ter o rompe, que é o radical.
ok? Radical mais vogal temática E, mais o mojo vai estar indicando o verbo. Então, isso é o tema. É a união entre o radical mais a vogal temática. Novamente. Rompe. A palavra romper, que é o verbo, que é a base, a gente vai formar uma nova. Rompe mais. Vamos lá. Rompe mais o mois, que vai indicar a terminação do verbo, qual é o tempo do verbo, que vai formar uma nova palavra. Então, qual é a vogal temática? É o E, vogal temática. O mois é o que? Vai estar indicando o tempo, se é presente, passado, futuro, lá na conjugação do verbo. E o rompe é o que? Qual é a classificação? O rompe, aqui, ele vai ser o radical. Ok? Radical mais vogal temática, mais a terminação do verbo, a gente vai ter o tema, que é essa união. No exemplo que temos aqui, estimulamos. Vão ter o estímulo, que é o radical, o A é a vogal temática, e o mos, que é a desinência de número pessoal, vai estar indicando aqui o verbo. Então, estímulo é a base, que é o tema. Depois, dentro da morfologia, a gente vai ter o que a gente vai chamar de afixo. Que são os afixos? São os morfemas que se agregam ao radical para formar novas palavras. Então a gente vai ter dois principais, que é o prefixo e o sufixo. Prefixo significa o quê? Prefixo, o nome já diz, vem antes. Pré. Então, prefixo vem antes. E sufixo vem depois. Mas depois de quê, professor? Depois da base, depois da raiz. Exemplo. Nós vamos ter a palavra aqui, feliz. Feliz, todo mundo consegue compreender que ela é a base e é a raiz ao mesmo tempo, que a partir dela a gente pode formar novas palavras. Então eu vou acrescentar aqui um elemento antes, que é o in. Formou uma nova palavra? Sim. Qual palavra que formou? Formou a palavra infeliz. Ok? Ótimo. Agora eu posso colocar um elemento depois também? Posso. In mais feliz mais mente. Formou uma nova palavra? Formou. Qual a palavra que formou aqui? Infelizmente. Então, infelizmente, é essa nova palavra que foi formada. Então, vocês podem verificar que a gente acrescentou o elemento antes e o elemento depois. Essa partícula que a gente colocou antes da palavra, a gente vai chamar ela de prefixo. E o elemento que a gente vai colocar depois para formar novas palavras, a gente vai chamar de sufixo. Então, isso são os afixos. São os prefixos e o sufixo. O que vem antes e o que vem depois da palavra base para formar uma nova palavra. Mais exemplos aqui. Então, a gente vai ter o prefixo, que é quando se posiciona antes do radical. Então, na palavra aqui, vamos ter a base, que é o por, e vamos ter uma palavra com um prefixo. Então, foi colocado aqui o com mais por, formou que palavra? Formou a palavra compor. Um prefixo. A gente pode formar essa palavra com dois prefixos, dois elementos antes? Pode também. Então, eu tenho um re, mais a palavra que a gente formou aqui, o com, mais o por, ficou qual palavra? Recompor. Então, recompor é uma palavra nova que a gente criou com dois prefixos antes da raiz, antes da base. Qual é a raiz? Qual é a base? É o por. Então, a gente acrescentou um elemento antes e outro. Dois elementos. Mais a base, mais a raiz aqui, a gente vai formar uma nova palavra com dois prefixos. A gente pode também formar somente com um. Então, a gente colocou o com
somente um prefixo mais a base, que é o por. Então a gente formou a palavra compor. Com dois prefixos a gente formou recompor. Então isso é o prefixo. Sufixo, o que é o sufixo? São as regras de formação de palavra, onde a gente vai pegar um elemento e colocar após a palavra para formar uma nova. Então a gente vai posicionar ela depois do radical. Então nós vamos ter a palavra centro mais o ao. A gente formou uma nova palavra. Que nova palavra foi essa? Foi a palavra central. Central é essa nova palavra. A gente utilizou aqui somente um sufixo. A gente pode utilizar dois sufixos? Pode também. Mesma coisa que o anterior. Então a gente vai ter aqui a palavra centro mais a palavra ao mais isa. Vocês estão percebendo que com a junção da palavra centro mais ao, uma letra caiu? Sim, o O. O O foi retirado para poder formar a nova palavra que é central. Então, dentro das regras de formação de palavras, quando a gente vai ter duas letras assim, muito diferentes, um O com um A, um delas vai ter que ser retirado para poder ter sentido a nova palavra que a gente criou. Então, a palavra centro, que é a base, mais o ao, mais o isar, a gente vai formar a palavra centralizar. Centralizar é uma palavra que ela é constituída por dois sufixos, que é o sufixo ao mais sufixo isar. 1, 2. E a base, que é a raiz da palavra centro, vai até a letra R. Isso aqui é a raiz. É o mesmo elemento comum a várias palavras do mesmo grupo. Centro, central, centralizar, descentralizar, assim por diante. Então também a gente pode ver aqui no exemplo que a gente vai formar novas palavras a partir de colocar um elemento antes e um depois ao mesmo tempo. Então um prefixo e um sufixo. Então a gente vai ter o des mais o centro. A gente vai aqui retirar o O, né? Se lembra dele. Que a base aqui é até a letra R. Mais o ao. Mais o isar. A gente vai formar qual nova palavra? Descentralizar. Descentralizar é uma palavra que é formada por um prefixo, uma raiz, mais um sufixo, um sufixo. Então, descentralizar, ela é formada por prefixo, raiz, sufixo e sufixo. Então, essa é a base da regra de formação de palavras, são os afixos. Nós vamos ter os prefixos e os sufixos. O que é desinência? Desinências são os elementos que se juntam à parte final de certas palavras, que vai caracterizar as flexões. Então, a gente vai ter aqui a flexão de número e a flexão de pessoa. Qual é essa flexão? Então a gente vai ter o O, que vai estar indicando masculino em algumas palavras, o A indicando feminino e o S que vai estar indicando o número, que vai ser o plural. Ok? Então essas três terminações a gente vai utilizar nas regras de formação de palavras para indicar se ela é masculina, feminino, ou se ela está no singular ou no plural. Nós vamos ter aqui gato, está indicando o masculino. Nós vamos ter, para indicar o feminino, a gente vai colocar gata, vai estar indicando aqui o feminino. Para indicar o plural do animal, o masculino, o plural a gente vai colocar como G-A-T. O que a gente vai acrescentar? O S no final. Então vai ficar gatos no masculino. E no feminino, como é que fica o plural? Gatas no feminino. Entenderam? Então essas são as desinências que a gente vai utilizar no final de algumas palavras, que você vai estar indicando o masculino, o feminino e o singular ou plural. Qual que é o singular?
São essas palavras aqui que não tem o S no final. A gente vai dizer que é o singular. Porém, vai salientar que tem palavras que vão estar indicando o coletivo. Essas palavras vão estar escritas no singular, mas elas indicam o plural. Se eu escrevo molho, molho é o coletivo de chaves. Várias chaves a gente vai dizer que é o molho. Então, verificando que ela está no singular, mas ela está indicando o plural. Então, a gente vai ver isso mais para frente no coletivo. Tá? Os substantivos coletivos, passar nas aulas anteriores, a gente vai reforçar mais para frente. Então, a gente vai dizer que desinência são os elementos que se juntam à parte final de certas palavras e vão estar indicando no singular ou plural, acrescentando S, ou masculino e feminino. Nós vamos ter também as desinências verbais. Quais são as desinências verbais? São aquelas que a gente vai estar utilizando para indicar qual é a conjugação, primeira, segunda ou terceira, a, e ou i. Qual é o número, se é singular ou plural. Qual é o tempo, se é presente, passado ou futuro. Ok? Então a gente vai ter lá os modos também, indicativo ou subjuntivo, assim por diante. Então isso dentro dos verbos. Então desinência é essa que vão estar indicando. Então a gente vai ter as pessoas de discurso. Quais são as pessoas de discurso? A gente vai ter a primeira pessoa, a segunda pessoa, né? A gente vai ter também a terceira pessoa do discurso. Então a gente vai ter a primeira, segunda e a terceira. A gente vai ter elas entre no singular e plural. Quais são elas? Eu, tu ou você, nós, singular, vós, eles ou elas, né? Eu, tu. Aqui, ó, peraí. Eu, tu, ele ou ela. Aí nós, vós, eles ou elas. Essas são as pessoas de discurso. Então, ela vai estar dividida em singular e plural. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa, terceira pessoa. Primeira, segunda, terceira. Lembro lá de pronomes? Então, singular e plural. Eu. Aí a gente vai ter as conjugações dos verbos. Então, a terminação das conjugações do verbo, a gente vai dizer que são as desinências verbais. Então, o verbo, exemplo, o verbo debater. Não, vou usar outro exemplo. Vamos lá. Estudar. Vamos conjugar o verbo estudar? Vamos lá. Eu estudei. Tu estudou. Ele ou ela estudou. Nós estudamos. Estudamos. Vós estudam. Eles ou elas estudam. Quais são as desinências? Desinências são as terminações. Estudei, estudou, estudou. Estudamos, estudam e estudam. Essas são as desinências verbais, que vão estar indicando aí as pessoas e os tempos, presente, passado ou futuro. Vai estar indicando o modo subjuntivo ou indicativo. Então tudo isso é estudado dentro do verbo, que é a classe de palavras do verbo, as conjugações. Então entenderam as desinências? Então a gente vai utilizar para formar novas palavras a partir de uma. Então a palavra base é estudar, e fazendo a conjugação dela dentro do presente, passado, futuro, a gente vai ter aí as terminações, que são as desinências verbais. Então as palavras elas vão ser classificadas em palavras primitivas, é aquela que é a base, não tem nenhuma outra que vem antes dela. Então chuva,
ela não é formada de nenhuma outra palavra, ela é a base, ela é primitiva. As palavras também, ela pode ser classificada com palavras derivadas, são aquelas que a gente formou a partir de outra. Então a gente vai ter aqui a palavra primitiva, flor, palavra derivada, florista. Primitiva, que ela não se originou de nenhuma outra, e derivada. Por quê? Qual é a palavra que originou a palavra florista? É a palavra base, que é a primitiva flor. Então, flor é primitiva, florista é uma palavra que veio da palavra flor, então ela é derivada. E nós vamos ter as palavras que são compostas. Guarda-roupa. Guarda-roupa é uma palavra composta por duas palavras, guarda mais roupa. Então é uma composta. O exemplo aqui de cima. Roda mais pé formou rodapé. Também palavra composta. Porque nós vamos ter duas palavras. Uma, duas, que juntas vão formar uma palavra nova. Entenderam? Então essas são as palavras primitivas. Não veio de nenhuma outra. Derivada veio a partir de uma primitiva. A gente vai acrescentar aí um prefixo ou um sufixo na palavra florista. O que foi acrescentado? Terminação ista, que é um sufixo. E a palavra composta são duas palavras, a primeira ou a segunda, que unidas vão formar uma nova palavra, que é a palavra guarda-roupa ou rodapé. Então finalizamos aqui nossa aula de morfologia com alguns conceitos básicos, tá bom? Qualquer coisa é só voltarem na aula aí para revisar. Se não entendeu, pode deixar nos comentários alguma dúvida que ficou. E na próxima aula a gente trabalha mais com as questões da derivação. Então, como que a gente vai formar essas novas palavras, pelos prefixos, pelos sufixos, e quais são as regras de formação da palavra, das palavras compostas. Então, tchau, a gente fica por aqui. Então, até a próxima aula.